continuando aqui, então, eu vou abrir o outro versículo, né, mostrando sobre o mistério que teve o culto também, né, Colossenses 1, 26. O mistério que estiver oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Então, ele teve oculto esse mistério, Jesus Cristo, né? Alguns profetas falaram que iam se levantar um homem, a semente da raiz de Jessé, da raiz de Davi, né? Que erguia o tabernáculo caído, né? Como já li no vídeo anterior, né? Mas muita gente não entendia o que dizia, né? Eles achavam que ia ser um reino aqui, um reino como eram os outros reinos, né? Um poder político, um poder dominador sobre tudo. Mas Jesus veio falando de um reino espiritual, de uma ressurreição, e eles não acreditavam em ressurreição, né? Os próprios discípulos ficavam com medo de questionar isso a Jesus. Outro versículo aqui em Colossenses 2. Cuidado que ninguém vos venha arrendar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É nele, gente, é nele, não é a imagem, é em Jesus Cristo, que está vivo, que ressuscitou, né? Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. Olha o que está falando. Gente, os espíritos, todos os espíritos, todos os espíritos, Deus fala na Bíblia que estão nas regiões celestes. Então, Deus é espírito, nós somos espíritos. E aqui, ó, a gente acabou de ler que ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, assim, não deposite a fé em algo que vocês estão vendo que é diferente do que está escrito. Eu repito muito isso para que fique cravado na mente. Veja o que a Bíblia diz, porque Deus vai mostrar pela prática que a Bíblia está certa, porque a palavra de Deus é literalmente a palavra que saiu da boca de Deus, né? E Jesus veio confirmando. Jesus mesmo falou aqui, ó, Mateus 15:7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Poxa vida, eu não acredito assim, como que pode uma pessoa que é inteligente, que sabe resolver todas as coisas desse mundo e consegue depositar a sua confiança em algo que as pessoas dizem que acontece depois da morte, doutrinas criadas por homens, como a Igreja Católica fala sobre o limbo. Meu Deus do céu, quando uma criança morre, ela não é uma criança, ela é um espírito, o espírito dela volta a Deus. Não tem um lugar separado para as criancinhas que não foram batizadas, como eles dizem que o limbo é. E o purgatório, gente, a Bíblia diz que depois da morte vai vir o juízo, né? Então não tem, você tem até o último dia para receber salvação, depois foi. Então não deposite a tua confiança em doutrinas ensinadas por homem, porque olha, tá falando aqui que em vão adora a Deus. Deus, como eu falei já em outro vídeo, ele vai entrar com um plano para te trazer a verdade. Se o Espírito Santo está dentro de uma seita, está dentro de uma religião, vou chamar de religião, mas de um ensino religioso que não é o verdadeiro, ele está ali para salvar quem vai receber salvação. Porque Deus sabe quem vai se salvar. Eu já vou mostrar isso pela palavra, né? Então o Espírito Santo ele vai atrás dessas pessoas para trazer a salvação. Que é isso aqui, ó. Jesus mesmo disse. Isso aqui que eu vou falar é a salvação por meio de Jesus. João 6,39. E aqui ele dá a explicação, no 64. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que Deus deu. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Deus deu para ele. Olha só, no 64, contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e o que havia de trair, que seria Judas, né? E prosseguiu, por causa disto,
é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, que nem eu não servia a imagem, mas eu não sabia a verdade. Mas eu sabia que eu ia ser alguém que ia servir a Deus de todo o coração. Então, ele foi me buscar, né? E assim, ele tá fazendo com o resto das pessoas. João 17:8, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Jesus falou, né? E eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, os que creem, gente, os que creem. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, Deus não vai salvar todo mundo, Ele vai salvar os que creem em Jesus e obedecem, né? Já vou mostrar isso. Que aqui, ó. Jesus, Hebreus 5:7. E ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para quem? Para quem? Para todos os que lhe obedecem. Para todos os que lhe obedecem, não é pelo mundo inteiro, não vai salvar todo mundo. Obedeça ao Evangelho de Jesus para que tu possa receber salvação eterna. 1 Tessalonicenses 5:4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que nesse dia que vem como um ladrão, né, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e os filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que eles se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-vos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete e esperança da salvação. Porque Deus, olha isso aqui, não nos destinou para a ira, que é isso que eu li antes, muita passagem forte, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, ó, quantas passagens falam sobre isso, que a salvação vem pela fé mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra eu adoro. Se você não quiser aceitar o que eu tô falando, não tem problema, tá? Mas Jesus disse assim, ó: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não as julgo, viu? Não tem problema. Mas tem isso aqui, ó. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido. Essa o julgará no último dia, essa própria palavra aqui, ó, que tem sido revelada, lida, explicada. Tem tanta gente que está sendo levantada para explicar o evangelho de forma correta, né? É essa aqui que vai te julgar. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Então, Jesus mesmo repetiu o que ouviu de Deus pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo que estava sobre ele está sobre nós hoje. Mas não está no mundo, está sobre os que creem e obedecem o Evangelho, né? Então, aqui eu fiz um simbolismo do cordeiro, né? Sacrificado, que antigamente era feita a expiação pelo cordeiro, e Jesus fez a expiação, né? Como a gente já sabe que a vida, ela tá no sangue, ele derramou o sangue dele, né? Para trazer remissão e propiciação dos nossos pecados, né? Por isso que eu digo que se a salvação fosse sobre as obras, onde fica essa palavrinha chamada pecado? Porque a gente não tá expiando o nosso pecado, o pecado nos faz separação de Deus, né? Então, por isso que eu digo que tem que olhar muito bem o que o Evangelho diz para não ficar sendo enganado, né? Eu peguei aqui Efésios 2 para ler. Isso aqui explica um pouquinho de como a gente estava separado, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos,
por isso que eu digo, a gente estava morto nos nossos pecados. Nos deu vida juntamente com Jesus, pela graça sois salvos, juntamente com Ele. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus Cristo, porque Jesus ressuscitou. Nós somos um em Jesus, né? Ele tá lá à direita de Deus, nós temos alcance a Deus pelo nome de Jesus, né? 1 Timóteo 2,5 diz que é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é uma figura de Moisés, né? Porque antes era Moisés que intercedia pelo povo, né? Então, veja bem. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade conosco, em Jesus Cristo. Para quem que ele está mostrando? Para nós, a gente não tinha acesso a Deus antes, só os hebreus que viraram israelitas que viraram judeus, né? Eles sim eram um povo de Deus, nós não éramos, por isso que eu li ali em Romanos 9, o que estava falando ali, que a gente estava, né, como um povo que não era povo, né? Como Oséias disse e Isaías também, né? Olha só, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E a fé não é uma glória nossa. Porque está escrito aqui, ó, isso não vem de vós, é dom de Deus. Por quê? Se a gente falar, eu tenho fé, né? A fé não é de todos. A própria Bíblia diz, né, que a fé foi dada aos santos, né? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por muçulmanos, que eram os judeus. Os judeus, eles circuncidavam, né, para mostrar que eles sim eram o povo de Deus, e o resto não era. Naquele tempo estavais sem Cristo. Olha como é que isso está explicando direitinho. Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A gente não tinha esperança. É que as pessoas não conhecem a história, então elas acham que sempre tiveram Deus, né? Que nem os 10 mandamentos. Nem era para nós, era só para o povo de Deus. Mas Deus, ele mandava o povo dele abraçar os estrangeiros que chegavam e acreditavam em Deus e recebiam a Deus, né? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Até eu coloquei ali em Levítico 4:1-35, né? Que toda expiação ele precisava de sangue, né? E o sangue de Cristo foi derramado, foi o único, né, que morreu pelos nossos pecados e não vai haver outro. E isso os profetas já vinham mostrando. Isaías 53, ele mostra bem sobre isso, né? E os judeus, eles não conseguiram compreender o mistério da ressurreição porque eles não acreditaram. Então, eles mesmos se cegaram, né? Não viram a verdade, eles queriam manifestar a doutrina que eles mesmos aprendiam, porque naquela época foi criada uma seita entre os fariseus, saduceus e os escribas, né? Os mestres da lei, né? Que se achavam todos poderosos, tanto é que Jesus mesmo disse, né? Que ele veio para abrir os olhos do cego, né? Ele veio para os doentes, não para os sãos, e eles mesmos entendiam que Jesus estava falando deles, né? Os fariseus, os saduceus, os escribas, a Bíblia mesmo mostra eles falando isso. Porque ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, que era aquele véu, né, que antes já era posto entre o povo e Deus, e o sumo sacerdote, que era uma pessoa que precisava cumprir tudo que Deus exigia, né, ele que intercedia, né, que Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, olha só, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois em si mesmo um novo homem fazendo paz, né? E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, Jesus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ela ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Essa paz que ele evangelizou é o Evangelho. Ele deu um novo ensino, né? É totalmente contrário, como ele disse, antigamente era olho por olho, dentro por dentro. Hoje eu falo o quê, né?
que vocês orem pelos seus inimigos, né? Jesus mostrou um ensino totalmente diferente. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, assim, como ele está escrito ali, antes a gente estava afastado pela expiação que Jesus fez. Até eu peguei aqui uma imagem do sumo sacerdote, quando ele ia fazer, uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos, né? Fazia tudo que Deus ordenou, mostrou tudo certinho no livro da lei, mostra isso. Levítico é mais fácil de você achar. E Jesus veio, cumpriu, e ele está fazendo expiação dos nossos pecados ainda, né? Colossenses 2:3. E a vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenança, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, porque ele venceu a morte, né? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Eu vou fazer um vídeo sobre as leis para o pessoal poder entender, porque o pessoal confunde muito isso, né? Quando Jesus disse que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir. Né? Então, Deus mesmo, sabendo que haveria no tempo do fim, toda a história da humanidade, ele criou o tabernáculo, ele deu as leis, ele mostrou como que era punido, como as nações eram exterminadas, as nações pagãs. Isso já era sombra do que vai ser, do que aconteceu e do que ainda vai acontecer no milênio, no reino de Deus. Todos os incrédulos e os que servem a demônios vão ser exterminados. Né, que nem está escrito ali no versículo 17, né, a sombra das coisas que haveriam de vir. Aí aqui eu fiz uma visão da Nova Jerusalém, né, Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz que vinha do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Olha só, Deus habitará com eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, porque já ressuscitaram. E não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, ou seja, vai cumprir. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de graça da fonte da água e da vida. E o vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei seu Deus e ele me será meu filho. Porém, olha só isso, gente. Aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meu Deus do céu, isso daqui é tão claro de entender. Qualquer um que lê isso aqui e compreende, entende que, assim, há uma verdade e só tem uma única verdade. Jesus disse, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também falou em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, é Ele. Se você não for por Jesus, você não vai achar outro caminho para entrar na cidade de Santo, que vai ser nesse mundo aqui. Esse mundo não vai explodir, vai terminar tudo como as pessoas falam, tá tudo errado. Vai ser aqui mesmo, o tabernáculo de Deus vai ser aqui, Ele vai estar no trono dele, né? Ele mesmo vai ser a luz. Olha o que está escrito aí, né? É tudo muito fácil de compreender, só que tem que ser lido. Olha, separei aqui, ó, algumas passagens também importantes. Salmos 85:8. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz a seu povo e aos seus santos, e que jamais calam em insensatez. Que jamais caiam em insensatez. Próximo está a salvação dos que o temem, para a glória
para que a glória assistam em toda a terra. Então, assim, a glória de Deus vai vir sobre toda a terra, mas é para os que temem, vão estar com ele para que temem. Ele fala aqui, ó, né, que falará de paz ao povo para que ninguém caia em insensatez, né, que é loucura acreditar no que os homens no que os homens falam, porque Deus disse mesmo em Jeremias 17, maldito o homem que confia em homem, né? Você tem que confiar em Deus. Se alguém te falar em algo sobre o evangelho, vai ver na Bíblia se está falando, certo? Vai sempre procurar para ver se não estão te enganando, né? Porque se tiver contrário, a Bíblia está errado, não acredite. 2 Coríntios 6:2, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre o modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então, pense bem, clame a Deus. Que nem eu falei, tem pessoas que fazem isso sabendo que é errado. Sabendo que servem ao diabo e não querem sair desse caminho. Agora, tem pessoas que não sabem, né? Então, se você está descobrindo agora, está entrando em choque, não se apavore, porque você tem uma oportunidade enquanto você está vivo, né? Aqui em Romanos 10:9 eu separei, que é bem fácil de entender também. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque não basta você só acreditar, porque a Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem, né? Eles mesmos. Quantas passagens Jesus mostrou que ele ia expulsar os espíritos imundos, que é os demônios de dentro das pessoas, e eles falavam que Jesus era o Filho do Deus vivo, o Filho do Altíssimo, o Santo de Deus, e Jesus mandava eles se calar porque não era para eles falar. Porque o povo tinha que crer que Jesus era o Filho de Deus. Os demônios sabiam, né? Eles sabem. O próprio Satanás, ele viu tudo que se passou no céu. Ele conhece o Evangelho, usa o Evangelho para distorcer. Então, é por isso que eu falo que eles têm poder. Jesus mesmo falou isso no livro de Lucas 4, está falando que ele teve poder, o poder foi dado para ele. Ele usa como ele quer e dá para quem ele quer aqui nesse mundo. Só que ele vai cair, né? Olha o versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido. Por isso que eu digo, fique com a verdade, que é Jesus, para que você não seja confundido e ganhe a tua ressurreição. Esteja com Deus, porque todo mundo vai ressuscitar, até os maus, só que vão entrar para a segunda morte, como a gente leu, né? Leu ali há pouco. No 12, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Invoque o nome de Deus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, eu gosto muito dessa passagem. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, né? Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, a Bíblia mesmo relata, você veja bem que antigamente eles já falavam que toda essa palavra correu pelo mundo inteiro, até os confins do mundo, e vai correr. O próprio Evangelho de Deus, Jesus disse em Mateus 24, né, que esse Evangelho vai ser pregado no mundo inteiro, então virá o fim, né? Então, Deus mesmo vai se encarregar disso, né? Mas como que as pessoas vão saber da verdade se não anunciarem? Eu gosto muito desse Romanos 10, do 13, né, ao 18, né? A gente tem que estar falando, expondo a verdade para as pessoas. Agora tem muita gente que tem vergonha de falar de Jesus. Gente, a gente tem que pensar que são pessoas que vão perecer por não saber a verdade. Tem que ter misericórdia dos irmãos, você tem que ter amor. Deus mesmo, ele mostra em vários versículos que você tem que amar o teu próximo. Deus dá graça pra gente, ele reveste a gente de poder pelo Espírito Santo, né? Mas você tem que amar tanto o teu irmão, porque, assim, se você não amar, você vai fazer pra você. E Deus manda você fazer pro próximo. Quem ama o próximo, coloca ele na frente. Né? Jesus mesmo deu o exemplo, ele veio para servir, né? Ele mesmo deu o exemplo.
Então, eu até fiz uma imagem aqui, né, que ele não está aqui na cruz, né? Muita gente coloca Jesus na cruz e vai lá e toca na imagem. Ele não tá, gente, a cruz ficou vazia. O túmulo ficou vazio, ele ressuscitou. Ele está vivo. Se você soubesse que ele está numa determinada cidade, você não iria lá para falar com ele? Então, eu te digo que você está a um passo de distância dele, né? Toda vez que você entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora, invoca o nome dele, como a gente leu ali, né? No versículo 13 de Romanos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Então, aqui eu coloquei esse versículo que eu gosto muito para ver como realmente é o que eu disse, né? E disse-lhes Jesus, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão por mim, ninguém. É ninguém, você também não vai. Você que serve a imagem, né? Então, eu fiz um desenho aqui, né? Jesus te chama, ele quer te salvar, quer mudar a tua vida completamente, através do seu poder, do seu sangue, né? Eu coloquei ali, vem para Jesus, venha para Jesus, né? A gente sabe que não tem outro caminho, a gente leu ali, a gente sabe que ele é a imagem de Deus, a gente sabe que esse evangelho ele está encoberto ainda para os que não creem, para os perversos, né? Ali em 2 Coríntios 4:3 fala assim, ó, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século é o diabo. Ele falou para Deus para Deus Jesus, né, quando ele levou para ser tentado no deserto, os 40 dias que Jesus não comeu. Você acha ali em Mateus 4, Lucas 4, você acha essa história, né? Então, ele dá a quem ele quer. Então, ele mesmo é que cega, ele distorce a palavra. Tem muitos satanistas que são levantados pelo diabo para criar doutrinas falsas, para enganar os gentios, né? Os que não conhecem ainda a palavra de Deus. Mas Daniel falou o quê? Que os filhos de Deus, né? O povo de Deus, eles vão entender o que está acontecendo, né? E vão se tornar sábios, porque eles estão vivendo com o próprio Deus, né? Através do Espírito Santo, né? Então, é muito importante estar sempre lendo, estar sempre orando, invocando o nome do Senhor em verdade, para que você não seja enganado, para que você não corra o risco de ser enganado. Porque as pessoas, elas criam doutrinas e os demônios com o poder, eles dão como se fosse dar veracidade, né? Mas a Bíblia diz ali em Romanos 16, versículo 20, o Deus da paz em breve esmagará abaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Ele fala assim, né? Então, ali no livro de 1 João 5 também, ele fala, 1 João capítulo 5, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, né? Deus o guarda, e o maligno, que é o diabo não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, né? Porque o mundo é do diabo, né? Jesus mesmo fala que ele vai salvar os que lhe obedecem. A gente leu ali, né? Que no mundo, esse mundo tá perdido, mas os que estão em Deus, eles estão no mundo, mas vivem para Deus, né? Ele fala também no versículo 20 ali, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, que é o verdadeiro Deus, né? E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele ainda fala no versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, né? Eu quero abrir aqui no Efésios 5. Ver para ler uma passagem, Efésios capítulo 5, no 5 também, ó. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, eu vou até aproximar um pouquinho aqui, ó, a câmera, para poder ver melhor, tá? Ó, vou ler de novo. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo, né? Idólatra que ele tá ligado a avarento também, né? Porque a idolatria, ela não tá só a deuses, ela tá as coisas desse mundo também, né? A partir do momento que você idolatra algo mais do que Deus, você está praticando idolatria. Ninguém vos engane com palavras vãs,
porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, olha isso aqui, gente. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora era treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, né? Então, assim, não seja participante com esse povo aqui, que tá na treva e tá falando coisa errada e fazendo tropeçar os pequenininhos de Deus, né? Porque você certamente vai perder a tua salvação se você der... Se você der... ouvidos para eles. Você tem que dar ouvidos só para pedra, né? Como eu falei ali. Vamos em Atos, aquela pedra que corta, que eu falei que é Jesus. Quero mostrar como realmente, de fato, é Jesus. É Atos, capítulo 4, no versículo 11. Ó, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular, e em nenhum outra salvação. Deixa eu até sublinhar isso aqui, ó. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens em que devamos ser salvos. Né? Então, não tem outro. Olha quantas passagens fala, é só o nome de Jesus que você vai conseguir salvação, né? Então, por favor, eu peço que você dê a mão para Jesus, que Ele está estendendo a mão, Ele quer te salvar. Não se sinta culpado por você até agora estar numa doutrina errada, mas se arrependa, crê no Evangelho e professe o nome de Jesus todos os dias, toda hora. Fale com Deus, ore, procure ler a Bíblia, procure ensinamentos, vai ali no Google, ó, e digite ali, ó, assim, tipo, pega e digita ali, ó, o que a Bíblia diz sobre tal assunto, e digita o assunto, né? Aí vai abrir tantos links, leia eles, vá para pregação, sabe, vai numa igreja que fala sobre a Bíblia para que você não seja enganado e você vai descobrir a verdade. E no mais, o Espírito Santo vai tá te ajudando dia a dia. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu peço que Deus mesmo comprove as palavras que eu li aqui e mostre para você, tá? Fiquem com o Senhor Jesus e Ele ama muito, Ele vai buscar te salvar, mas o primeiro passo é dado por você, tá bom? Fiquem na paz do Senhor.